Olá, tudo bem? Que bom você por aqui. Está pronto para mais um mergulho para dentro do conhecimento? Estamos investindo aqui em que você se conheça e se aprofunde. Essa é a nossa especialidade. E se você ainda não ouviu o outro podcast, Traves e Ciscos, eu aconselho você a dar um pause nesse aqui e ouvir primeiro o outro. Porque esse aqui é uma continuação do que tratamos lá. Tá bom? Você que já ouviu o outro podcast, Traves e Ciscos, vai compreender melhor o que nós vamos tratar aqui, através desse podcast. Bem, continuando dentro do processo de se conhecer, eu queria tratar hoje de uma ferramenta da teologia que se chama tricotomia. E o que é a tricotomia? A tricotomia é a parte da teologia que disseca o homem em 3 camadas: corpo, alma e espírito. Existe também um grupo de teólogos que acreditam na dicotomia. E o que é a dicotomia? Semelhante à tricotomia, também separa o homem em partes, mas em 2 apenas: corpo e alma e espírito. Eles consideram que sejam a mesma coisa. Eu não vou entrar no debate de quem está certo e quem está errado aqui, mas para uma questão didática, eu creio e trabalho e desenvolvo todos os estudos a partir da tricotomia, de secar o homem de uma maneira mais profunda, secar o homem de uma maneira mais subdividida para tratamento. Eu vou mostrar para vocês aqui separadamente o porquê que eu trabalho dessa maneira, com a tricotomia, separando o homem em 3 partes. A Bíblia, ela nos dá alguns fundamentos para isso, e eu quero ler um deles agora, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê aqui as Escrituras com a preocupação de que o homem nessas 3 camadas esteja santificados, irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus. E quando Jesus voltar, essas 3 camadas do homem precisam estar santificadas. E o que é santificação? Santificação, a despeito do que muita gente pensa, não tem a ver com perfeição. Essa palavra santificação, ela é muito confundida com a palavra perfeição. Perfeição é o alvo, é o objetivo, é aquilo pelo qual o Espírito Santo está trabalhando no nosso caráter, para que sejamos perfeitos, como perfeito é aquele que nos chamou. A perfeição de Deus é inalcançável, mas existe uma perfeição segundo Deus que Ele deseja para nós, como está escrito: sede perfeitos, como perfeito é aquele que vos chamou, ou o vosso Pai que está no céu. Mas a santificação, ela é a separação para Deus, ou seja, tudo aquilo que você separa para Deus é santo para Deus, ou santificado para Deus. O processo de separação para Deus é que é chamado de santificação. Então, se eu pego um objeto e eu separo e digo: a partir de hoje esse objeto é de Deus, eu estou santificando esse objeto a Deus. Se eu separo um animal para Deus, eu estou santificando aquele animal para Deus. Se eu digo: a partir de hoje esse gato é de Deus, esse cachorro é de Deus, a partir de hoje essa caneta é de Deus, qualquer coisa que eu separo para Deus, eu estou santificando a Deus. E a Bíblia diz que não fomos nós quem o escolhemos, mas Ele nos escolheu a nós. Se Ele nos escolheu, Ele nos separou. Se Ele nos separou, estamos santificados a Deus. Esse processo de santificação é um processo de aperfeiçoamento conduzido pelo Espírito Santo, para que um dia possamos ser perfeitos, como perfeito é aquele que nos chamou, como perfeito é o Senhor Jesus. O modelo e o alvo é Cristo. E para chegar ao modelo, a chegar a ser como Cristo é,
E essa é uma das coisas que as pessoas questionam muito. Como ser igual a Jesus? É impossível ser igual a Jesus. Na verdade, esse é o objetivo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, imitar Jesus é anseio do Espírito, nos fazer parecer. Em Romanos está escrito que ele é o primogênito de uma geração de irmãos. Então, ele é o primeiro, ele veio ser o modelo daquilo que devemos ser. Precisamos alcançar a medida do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Cristo. E esse processo de alcançar essa medida de parecer com Jesus, como está em 1 Coríntios 3,18, de glória em glória somos transformados na mesma imagem, esse processo é um processo conduzido pelo Espírito Santo, de regenerar o caráter humano e santificar cada dia mais para Deus. Então é um processo que leva a sua vida e que durante a sua vida ele vai te separando daquilo que te afasta de Deus. Aos poucos ele vai te separando de tudo que te afasta de Deus. E esse processo te tira de uma direção e te leva na direção de Deus. E aqui nós vemos em Tessalonicenses o apóstolo Paulo com essa preocupação, deixando claro para a igreja de Tessalônica que precisamos deixar que Deus o faça, nos santifique, e o Deus de paz nos santifique em tudo. Então você vê que ele separa o homem, ele fala da santificação da carne, santificação da alma e santificação do espírito, ou seja, de separar-se do mundo e das coisas do mundo em relação à carne, de separar-se psicologicamente, mentalmente, que é a questão da alma, porque a alma, mente, psique, coração, na Bíblia é tudo a mesma coisa, escrito com palavras diferentes por culturas diferentes. Então, quando ele fala para santificar a alma, ele está falando de santificar os pensamentos, santificar as emoções, porque a alma é o depósito das emoções. Quando ele fala de santificar a carne, o corpo, ele fala de não se contaminar com as paixões desse mundo, aquilo que a nossa carne deseja em relação a esse mundo. Quando fala de santificar o espírito, ele está falando de não haver relacionamento com outro espírito que não seja o de Deus, ou qualquer outra entidade espiritual, seja deuses, sejam santos, sejam entidades, sejam espíritos, sejam anjos ou anjos caídos, qualquer tipo de influência metafísica ou não física ou espiritual que substitui o Espírito de Deus está prostituindo o nosso espírito. Então a ideia é que a gente se envolva e se relacione só com o Espírito Santo de Deus. E esse processo de santificação da carne, da alma e do espírito é um processo conduzido pelo próprio Espírito Santo. Mas aí você vê um fundamento daquilo que estamos desenvolvendo aqui em tricotomia, que é corpo, alma e espírito separado distintamente. Você também vai enxergar isso em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou em algumas versões está, e o homem tornou-se alma vivente. Então você vê em Gênesis 2,7, na criação do homem, os elementos trabalhados separadamente. Ou seja, Deus pega o barro e cria o corpo. Deus sopra o fôlego ou o espírito, ele sopra do que ele é dentro do homem, da eternidade. Então ele sopra o espírito dentro do homem. E quando ele sopra o espírito dentro do homem, surge a faísca de vida, né? Então o contato daquilo que é sobrenatural, que é o espírito que vem de Deus, com o que é natural, que é o pó da terra, que é a carne, quando os dois se encontram, surge a faísca de vida, que é o que nós chamamos de alma, né? E o homem se torna alma vivente. Então, Deus, você vê aqui distintamente os três elementos, as três camadas, ou os três eus do homem, como eu chamo, os três eus do homem separados de maneira distinta já na criação, em Gênesis, né? Tem outra passagem em Isaías 53, que eu vou ler para vocês daqui a pouco, que mostra como a salvação em Cristo Jesus
na cruz, salvou o homem nas 3 dimensões. Eu vou mostrar para vocês aqui, através de Isaías 53, como que fomos visitados pela salvação nas 3 camadas. Você vai ver Isaías 53, versículo 4 e 5, escrito assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então você vai ver aqui Isaías 53, capítulo 4 e 5, corpo, alma e espírito separados de maneira distinta, quando ele diz assim, enfermidade. Enfermidade não dá na alma, né? Tirando a questão das enfermidades psicossomáticas. Mas as enfermidades psicossomáticas não são reais, são enfermidades da mente, da psique, da alma, do coração. Essas enfermidades que ele está levando sobre si aqui são enfermidades do corpo, né? Em seguida ele fala que e as nossas dores levou sobre si. Essas dores são dores emocionais, são dores da perda, são dores da depressão, são dores da rejeição, são dores do isolamento, são dores dos maus tratos psicológicos, são dores da falta de ser amado, são dores das injustiças, são dores das humilhações, são dores das perseguições. Essas dores ele levou sobre si, né? E nossas dores levou sobre si. Então você vê a visitação da salvação de Cristo na cruz para a alma. Como a alma foi livre, que as nossas dores ele levou sobre si. E depois você vê dizendo que ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Iniquidade é um pecado do espírito, né? O que é iniquidade? É a consciência que eu tenho daquilo que Deus não aprova e eu passo por cima dessa consciência para fazer assim mesmo. Então eu sei aquilo que Deus não gosta, mas mesmo sabendo, eu passo por cima desse saber e faço assim mesmo. Isso é iniquidade. Essa iniquidade é um pecado do espírito. Então, a Bíblia diz que ele levou sobre si, que ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Então, ele levou sobre si as nossas dores, ele sarou nossas enfermidades, foi moído com a nossa iniquidade. Então você vê aqui em Isaías 53 que a salvação, ela alcança o homem nas 3 dimensões, ou nos 3 eus, né? Ou nas 3 camadas de quem o homem é. E por que eu trabalho essa questão da tricotomia ao invés de trabalhar a dicotomia? Exatamente por causa do outro podcast, que se você não ouviu, escute, tá? Que fala sobre traves e ciscos, que fala de se conhecer. Quanto mais dissecado o homem, quanto mais separado o homem, mais o homem vai se conhecer. E é importante que você se conheça nessas 3 dimensões, porque os 3 níveis de quem você é têm desejos e vontades distintas. Os 3 têm um querer distinto. Os 3 têm prazeres distintos. Então, é importante você conhecer os 3 separadamente e separar os 3 para saber qual dos 3 eus estão no governo. Porque quando você fala eu, isso já entra na importância do porquê tricotomia. Quando você fala eu, é importante você distinguir que eu é esse. De que eu estamos falando? Que eu que gosta de dormir o dia inteiro? Que eu que gosta de se entupir de pizza até o coração estourar de tanta gordura? Que eu que gosta dos altos níveis de açúcar da Coca-Cola? Que eu que é viciado em comer, em descansar, Que eu que é viciado, né, em altas doses de bebida, beber até perder a consciência. Que eu que vive em função da satisfação causada pelos momentos de ato sexual.
Independente da forma de sexo, eu quero é aquilo que o sexo gera em mim, dê prazer. Que eu gosta disso tudo? A carne. Agora, que se sente rejeitado pelo grupo, que não se sente pertencendo ao grupo, que se sente abandonado, que fica mendigando atenção, que fica mendigando amor, que fica mendigando ser aceito pelo grupo, que fica mendigando o amor de quem não ama. Que é esse? Que se isola, que se afasta de todo mundo para morrer quieto num canto, que não consegue aguardar o amanhã chegar e quer antecipar o amanhã todos os dias para viver hoje. Que é esse? Que não se desprende do passado e fica carregando o passado todos os dias da sua vida como se fosse hoje. Que é esse? Que é dominado pelos sentimentos, pelas emoções e pelos pensamentos. É a alma. A alma essa é uma característica específica da alma. Que precisa ter contato com o que é sobrenatural, seja espíritos, sejam deuses antigos, sejam deuses novos, seja o Deus de Israel, seja outro Deus. Que precisa ter contato com espíritos, sejam chamados superiores, sejam chamados inferiores, sejam brasileiros, sejam africanos, sejam nórdicos, sejam egípcios, sejam considerados de outros planetas, de outros universos, seja que nome dê, que tenha essa necessidade de contato com aquilo que é metafísico, que nós chamamos de espiritual. Que é esse? É o espírito. O espírito tem sede, tem uma busca incessante por esse saber sobrenatural. Então, cada uma dessas características precisam ser conhecidas para saber quem dos três hoje governa a sua vida. Você é um eu carnal? Você é um eu emocional, almático? Ou você é um eu espiritualmente caçador de Deus sem saber aonde encontrar? Então, esses três eus precisam ser trabalhados distintamente. Essa é uma razão pela qual eu trabalho com a tricotomia e não com a dicotomia, ainda que respeitando quem crê assim. Você vai ver em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão. Preste atenção nessa palavra, divisão, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, se o escritor aos Hebreus está dizendo que a palavra de Deus ela tem o poder de estar nesse lugar, na divisão, no lugar onde os dois se separam, é porque os dois existem separadamente. Separa a alma do espírito das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você vê, pensamentos e intenções do coração. De quem? Da alma. Pensamentos e intenções da alma. Por que ele separa a alma do espírito? Para que o espírito não seja contaminado pelos maus pensamentos da alma, más intenções da alma. Então a Bíblia vem e separa a alma do espírito e faz valer as escrituras para o espírito, para que o governo não esteja sobre a alma, mas sobre o espírito. Abrir parênteses. O certo, o correto, para que você tenha saúde, é que você seja governado pelo eu espiritual e esse eu espiritual submetido às escrituras. Quando você tem o seu homem interior, ou que o apóstolo Paulo chama assim, ou o seu espírito submetido à palavra de Deus, ele vai sujeitar a alma e a carne a Deus. Quando você tem, quando o seu espírito não está sujeito às escrituras, à palavra de Deus, o seu espírito está sujeito à alma ou à carne.
E se a alma governa a carne, você vai ser alguém completamente descontrolado, desestruturado, desequilibrado emocionalmente, psiquicamente, psicologicamente. Então, por isso que, como discipulador, eu trabalho com tricotomia e não dicotomia, separando a alma do espírito para trabalhar os pensamentos distintos das consciências espirituais. Então, nós trabalhamos distintamente carnalidade, a psique, ou o ser alma, o ser almático, emotivo, emocional e o ser espiritual. Para que, se conhecendo nas 3 dimensões, a gente possa saber quem está governando o nosso eu hoje. Que eu que está governando a sua vida hoje? Eu queria que você pensasse nisso agora. Qual eu está governando a sua vida hoje? Você é uma pessoa que vive pelos desejos e impulsos carnais, vive para prazeres, vive para paixões, vive para desejos, ou se você é uma pessoa emocional ou almática, que vive controlada por pensamentos, vive baseado em achismo, vive baseado em sentimentos do passado ou anseios do futuro. Você tem essa estrutura de vida, ou você é alguém espiritual, e existem 2 estruturas espirituais. Tem a estrutura espiritual submetida às escrituras, que é o teu espírito no caminho, e Jesus disse isso, que ele é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o seu espírito está sujeito a esse caminho, ou seu espírito está sujeito a outros conhecimentos espirituais. É bom você fazer essa distinção. O apóstolo Paulo, em um certo momento da sua vida, ele precisou fazer isso, né? Fazer essa distinção de qual dos eus estava conduzindo sua vida. Eu vou ler com você aqui Romanos capítulo 7, versículo 15 ao 23. O apóstolo Paulo está nesse conflito de dissecar-se, de autoanálise, tá? De se conhecer nessas dimensões. De saber sobre quem está o governo da sua vida naquele momento. E ele diz assim, Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque o que faço não aprovo. Então aqui ele já cita 2 eu. Tem um eu que faz e um eu que não aprova o que eu faz. Tá? Eu sei que está ortograficamente incorreto, é só para compreensão. Ele tem um eu que está fazendo, que um outro eu está reprovando. Então, tem um eu que faz e um eu que reprova o que eu estou fazendo. Tá? Então, você já vê aqui nesse início, primeira parte do versículo, o conflito. Porque o que faço, então tem um eu fazendo. Não aprovo. Ou seja, tem um eu dizendo, eu não gosto do que eu estou fazendo. Quantos eu tem só nesse início aqui? Tem 2 eu já aqui, né? Eu não aprovo o que eu estou fazendo. Então, porque o que faço não aprovo, mas o que quero, isso não faço. Então, eu não aprovo o que estou fazendo e o que eu quero fazer eu não estou conseguindo. Mas o que não quero, isso eu estou fazendo. Mas o que aborreço, isso faço. Então você vê que ele está num conflito interno entre um eu espiritual que ama a Deus, que quer a vontade de Deus, e um eu externo que está sujeitando o eu interno a algo que ele não queria estar fazendo. Tá? Você pode voltar essa parte aqui e ouvir mais algumas vezes, tá? Para você ir compreendendo o que eu estou falando. Tá? Eu sei que isso aqui é muito complicado, mas é importante você entender isso aqui para ver como as Escrituras estão tentando nos fazer se conhecer para se tratar na dimensão correta. Então eu vou repetir isso aqui para você. Porque o que faço, eu não aprovo. Ou seja, tem um eu gemendo e chorando, reprovando o que um outro eu está fazendo. Tá? Então, na prática, seria como se eu estivesse me prostituindo na minha carne e o meu espírito gemendo, contrariado, querendo Deus. E esse conflito é um conflito real. É como se a minha alma estivesse aprisionada
Há um sentimento por alguém que não merece esse amor, esse sentimento, mas o meu eu interior tem essa consciência, mas não consegue governar a minha alma. Então a minha alma está escrava de alguém que não merece meu amor, não merece minha atenção, não merece minha entrega. Mas eu não consigo me desprender disso porque a minha alma está no governo da minha vida. Se fosse a minha consciência, o meu eu interior, eu não estaria sujeito a isso. Ou escravo de mágoa, escravo de ferida, alguém que te feriu e você não consegue perdoar, alguém que te feriu e você não consegue liberar, como se você fosse mais perfeito do que quem te magoou, né? Porque a oração de Jesus é: me perdoa como eu tenho perdoado. Então, quando Jesus fala me perdoa como eu tenho perdoado, a intenção ali é gerar em nós a consciência de que todos somos falhos. De que da mesma maneira como eu estou retendo alguém, o certo seria Deus me reter. Porque se eu preciso todo dia do perdão de Deus, todo dia alguém precisa do meu e vice-versa. Então por que eu estou falando isso? Para você compreender a crise do apóstolo Paulo aqui em Romanos. E ele diz assim, ó: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então o que ele fez? Ele adotou o espírito como o eu do governo. Fala, vamos lá, deixa eu separar aqui quem é que está governando essas camadas. E a minha identidade não é carnal, eu não sou essa carne. A minha identidade não é psicológica, eu não sou o que eu sinto, eu não sou o que eu penso. Eu sou um ser espiritual que tem um corpo pensante num corpo físico. Então eu não sou o que o meu corpo físico é e não sou o que o meu corpo psíquico pensa. Eu sou um ser espiritual. E aí, nessa distinção, ele fala isso, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, eu tenho na minha carne uma vontade que vai contra o que o meu eu interior realmente quer, que é Deus. Eu quero Deus. Eu quero a vontade de Deus. Eu quero fazer o certo. Eu quero fazer o correto. Eu quero andar segundo a palavra. Mas eu estou debaixo do governo de uma carne que me faz fazer coisas que desagradam o meu eu interior. Eu estou debaixo do governo da minha alma que me faz achar coisas, que me faz pensar coisas que eu não quero, que me faz sentir coisas que não quero, que faz eu me atrair por coisas que eu não quero. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, preste atenção nesse versículo 18, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, o que ele está fazendo aqui? De novo, ele está no processo de se dissecar. É o que eu estou propondo para você aqui dentro da tricotomia. Se dissecar. Quando eu falo assim, mas eu não aguento. Que eu não aguenta? O eu carnal, o eu emocional, o eu espiritual. Mas eu não consigo. Que eu não consegue? O eu carnal, o eu emocional ou o eu espiritual? Mas eu não posso. Que eu não pode? O eu carnal, o eu emocional ou o eu espiritual? Com a resposta dessas perguntas, você vai saber debaixo de que governo você está. Se você está debaixo do governo da carne, do governo da alma ou do governo do espírito. Tá? Então, vamos mergulhar. Preste atenção no que ele diz aqui. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Ou seja, quando ele fala em mim, ele está dizendo meu eu espiritual. Ele diz, não, meu eu espiritual não tem isso. Isso é a minha carne que tem. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Ou seja, todos os desejos da minha carne são contra o que o meu eu interior realmente quer. Isto é, na minha carne não habita bem algum. E com efeito, querer está em mim, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ou seja, existe dentro de mim, no meu eu interior, no meu homem espiritual, um desejo enorme de fazer o que é correto, mas existe uma força da carne
existe uma força da psique, do emocional, da alma, dos desejos, que governam esse meu eu interior e me levam a fazer aquilo que na verdade eu não quero fazer. Versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Esse homem, ele está num desejo muito grande de caminhar de maneira correta diante de Jesus. Mas ele está num conflito entre por que eu tenho por que eu erro tanto, por que eu peco tanto, que essa vida toda desregrada, o que eu faço? Porque não é o que eu quero, eu amo Jesus. Quantas pessoas eu conheço que amam Jesus de verdade e que não conseguem firmar em Jesus, firmar numa caminhada com Jesus, porque o governo da sua vida ou está sujeito às paixões da carne ou está sujeito aos desequilíbrios emocionais, à desestrutura da psique, do psicológico, da mente, dos pensamentos, das emoções. Versículo 20 ele fala, ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ele está começando a tentar aliviar a sua consciência de algo que domina ele. Ele fala, não sou eu que faço isso, tem um outro eu fazendo. Que eu está fazendo? O eu carnal, o eu emocional. O meu eu espiritual, na verdade, quer fazer o que é certo. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Estão entendendo aqui a separação? Está ficando claro para vocês? Está descortinando para vocês? Está libertando você, que o propósito do conhecimento desses podcasts é libertar o seu entendimento, o seu conhecimento para um nível mais profundo da sabedoria de Deus, para que você possa andar livre dos cativeiros que você nem sabe que tem. Então olha o que ele está dizendo aqui. Acho esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Eu carrego na minha carne esse mal, eu carrego na minha alma esse desequilíbrio. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, eu adotei o homem interior como minha identidade. Eu não sou carnal, eu não sou almático. Eu sou espiritual. Mas eu carrego nos meus membros outras leis, né? Então, segundo o homem interior, meu prazer é a lei de Deus. Então, segundo o meu interior, meu prazer é adorar o Senhor, é louvar o Senhor, é obedecer a sua palavra. Mas eu estou escravo de uma carne que tem outras vontades, e escravo de sentimentos e emoções e da alma, né? de um outro eu. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Entendimento está nessa camada mais profunda do homem, que é a camada do espírito. O entendimento está na camada do espírito. Quando Jesus fala assim, Deus procura os tais que adorem espírito e em verdade. Ele começa, capítulo 4, versículo 20, 23, por ali, ele está conversando com a samaritana e ele fala para ela assim, você adora quem não conheceis, nós adoramos quem conhecemos. Ou seja, o entendimento de quem se adora está numa profundidade da camada mais interna do homem, que é o espírito. Por isso que ele fala, Deus procura quem adora em espírito. Né? É o que ele está falando aqui. Vejo nos meus membros outra lei, ou seja, na minha carne, na camada externa, né? Uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, ou seja, da camada mais profunda, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, a única solução para o apóstolo Paulo aqui, ele fala, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Então, qual é a solução para isso tudo? Como eu falo? Primeiro, que nós estamos aqui, nós vamos num passo a passo. Cada podcast eu vou estar liberando para vocês aqui o processo para vocês se libertar de toda essa escravidão, daquilo que Jesus conquistou para a gente lá na cruz, tá? Você precisa ter conhecimento para isso. Foi o que ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então nós estamos mergulhando nesse conhecimento da verdade para que haja libertação. Olha isso aqui, presta atenção, irmãos, presta atenção. Qual é a necessidade, qual a importância desse conhecimento, né? A importância está em que o homem se conheça nesses 3 níveis para saber qual dos 3 níveis está no governo da sua alma. E assim combater ou ceder. Aí é a escolha, tá?
O que eu vou dar para vocês é o conhecimento eu estou debaixo... Não, eu sou alguém carnal. Você pode se submeter e continuar com a vida carnal. Você é livre para isso. Ou você pode combater a carne. Você pode... Não, eu sou almático. É o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu sinto. Mas eu estou sentindo que você não gosta de mim. Mas eu estou sentindo que fulano não gosta de mim. Mas eu estou sentindo que fulano está me traindo. Mas eu estou sentindo que fulano está distante. Você pode ser governado por sentimentos, não tem problema. Ou você pode ser governado pelo Espírito de Deus, tá? Espiritualmente, você pode ser governado por outras entidades? Não, porque o santo tal me guia, porque o são tal me guia, porque o espírito tal me guia, porque o espírito superior tal me guia. Não tem problema, você é livre para isso. Mas, biblicamente, teologicamente, a ideia é submeter-se ao Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso espírito guia. Então, se você pode ser guiado por outros espíritos, você é livre para isso. Mas, biblicamente, teologicamente, segundo o Deus de Israel, você precisa ter uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Foi ele que Jesus deixou para nós. Quando ele disse, não vos deixarei órfãos, mas irei ao Pai, e ele enviará o Consolador, que vos fará lembrar todas as minhas palavras, a saber, o Espírito do Altíssimo. Então, o Espírito de Deus, ele é quem deve nos guiar. Então, a importância de você se conhecer, isso é um processo. Você vai precisar se exercitar, você vai precisar todos os dias estar se analisando. Quando você acordar de manhã, olha no espelho, olha para você mesmo e se pergunte, quem vai me governar hoje? Minha carne? Meus pensamentos e emoções? Ou o Espírito de Deus por meio do meu espírito? Eu sujeito o meu espírito ao Espírito de Deus. Você vai ter que fazer essa escolha todos os dias de manhã e se conhecendo, se desenvolvendo santificando os três. Não, o Espírito Santo santifica a minha carne. 1 Tessalonicenses 5:23, primeiro versículo que nós citamos aqui. Espírito Santo santifica a minha carne, santifica a minha alma, santifica meu espírito, para que no dia da vinda do Senhor eu seja irrepreensível. Nós, irmãos, queridos, você que está me ouvindo aqui, nós temos algumas necessidades que são primitivas para a sobrevivência, tá? Nós temos, para o corpo, por exemplo, nós precisamos comer, precisamos beber, precisamos descansar. Isso são necessidades primitivas do corpo, né? O corpo precisa de alimento, precisa de água e de descanso. E o corpo, ele é capaz de qualquer coisa para ter essas três coisas, porque ele precisa disso para viver, tá? Então, o instinto primitivo é um instinto de sobrevivência. O instinto primitivo é um instinto para a preservação da vida, tá? E os três eus, corpo, alma e espírito, têm de maneira distinta as suas necessidades primitivas para sobreviver. Vou citar para vocês aqui. Já falei do corpo. Necessidade primitiva do corpo. Para que haja vida no corpo, ele tem que se alimentar, ele tem que beber água e ele tem que descansar. Tá? Para a alma precisa ser amada, precisa ser aceita e precisa pertencer a um grupo. São necessidades fundamentais para a sobrevivência da alma. E para que ela se sinta viva, ela é capaz de qualquer coisa para possuir essas três. Da mesma maneira como o corpo é capaz de... Se você vê alguém que está há dias sem comer, coloca aí uns 15 dias sem comer. Essa pessoa que está há 15 dias sem comer, ela já não calcula o que comer. Ela come qualquer coisa para não morrer de fome. Ela é capaz de comer um outro ser humano. Ela é capaz de comer coisas inimagináveis. Tá? Porque é o instinto primitivo de sobrevivência. Eu preciso viver. Então ela é capaz de comer qualquer coisa, beber qualquer coisa. Ela é capaz, tá? Descansar em qualquer lugar. Não vai escolher lugar para descansar.
Se o corpo está exausto, ele vai descansar no volante, com o carro a 200 por hora. Ele vai apagar. Eu tenho que descansar. Pum. Tá? Não são instintos primitivos de sobrevivência. A alma também tem isso. Então a alma, para ser amada, ela é capaz de qualquer coisa. Ela se sujeita a coisas inimagináveis. Ela se sujeita a pessoas, ela se sujeita a situações, ela se sujeita a experiências, a torturas psicológicas, a dores psicológicas terríveis só em troca de ser amado. Então, para ser amada, a alma aceita que o ser humano se sujeite a maus tratos de outros. Se vai me pagar com amor, eu aceito que você me maltrate. Se vai me pagar com amor, eu aceito que você me rejeite. Se vai me pagar com amor, eu aceito. Estão entendendo? A mesma coisa é para ser aceito. Então, para ser aceito, a alma ela é capaz de se sujeitar a coisas extremas. Contanto que me aceite, você me aceita? Se você me aceita, eu me sujeito. Tá? A mesma coisa para pertencer. Então, uma pessoa que ela tem necessidade de pertencer a um grupo, ela é capaz de se sujeitar a coisas inimagináveis. Se um grupo, eu preciso ser amado, ninguém me ama, preciso ser aceito, ninguém me aceita, e existe um grupo de viciado em crack que me ama e me aceita, eu vou aceitar pertencer a participar de um grupo de gente que está se destruindo com o crack, com a droga, com a bebida, com os maus costumes, com os maus hábitos, com processos de autodestruição. Eu vou aceitar pertencer a esse grupo, praticar as mesmas coisas que eles para ser aceito, só em nome de ser amado. Irmãos, isso é o que mais nós estamos vendo nos dias de hoje. Que Deus, pelo poder do seu Espírito, nos livre de tudo isso em nome de Jesus. Necessidade do Espírito, adorar. O Espírito, ele tem necessidade para sobreviver de adorar. E daí, a questão de adorar, não necessariamente é adorar o Deus que nós conhecemos como cristãos, o Deus de Israel. A necessidade primitiva do Espírito é de adorar, simplesmente adorar. O que ele vai adorar é uma educação cultural, tá? Ele precisa ser conduzido em adoração. Jesus disse para a samaritana, vocês adoram o que não conhecem, né? Então, é necessário o conhecimento do que adorar. Então, Jesus estava dizendo para ela quem deveria ser adorado e de que forma deveria ser adorado. Adore a Deus em qualquer lugar, contanto que seja no Espírito, tá? Então, em função disso, você vê culturas que adoram ratos, que adoram bois, que adoram outros espíritos, outras entidades, outras manifestações metafísicas, né? Porque o espírito, ele quer adorar. O que ele vai adorar não interessa. Ele quer adorar alguma coisa. Você vê pessoas que adoram pessoas, adoram filhos. Tudo aquilo que substitui o lugar de Deus na sua vida se torna o seu Deus e o seu alvo de adoração. Então, o espírito tem essa necessidade primitiva de adorar, de venerar, de contactar espírito, de contato com o que é espiritual, o que é metafísico. Isso são necessidades do espírito primitivas, tá? Então, tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito precisam de reeducação ou precisam de santificação, que foi o que nós começamos lendo aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis, ou seja, que não tem do que corrigir para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você achava que frequentar a igreja tinha a ver com casa própria, casa do ano, trazer o marido de volta em 3 dias, se você achava que igreja, propósito de igreja e caminhar tinha a ver com dízimo e oferta, tinha a ver com vida de sucesso, tirar a tua empresa da falência, ou restaurar teu casamento, ou seja lá o que for, não é esse o propósito de uma caminhada com Deus. O propósito de uma caminhada com Deus é, agora que você descobriu que precisa de Jesus, o Espírito Santo vai começar o processo de santificação desses 3 níveis de quem você é, para que quando ele voltar,
você não tenha do que ser condenado no corpo, na alma e no espírito. Amém? Eu peço que você ouça esse podcast várias vezes, quantas vezes for necessária. Pega uma caneta, um papel, estude, anote, se analise, se conheça, porque você está mergulhando para um lugar muito profundo dentro de você mesmo. Que através desse podcast você possa adquirir conhecimento de Deus, ser liberto e encontrar a paz que só o Senhor pode dar. Se você foi abençoado e conhece alguém que está debaixo de governo nesses 3 níveis, passa para alguém, abençoa alguém, encaminhe para alguém, tá? Para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis, cativas, tanto da carne, quanto da alma, quanto do espírito ou dos espíritos, né? Porque Jesus está pretendendo nos salvar nas 3 dimensões dos eus. Amém? Deus abençoe sua vida e vamos!